Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para trazer uma palavra, né? Faz tempo que não apareço, deu saudade. Hoje é apenas uma palavrinha do Senhor, mas antes, Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. A palavra de hoje é muito conhecida, é uma palavra de força, né, que nos fortifica, nos dá a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, que é o bom pastor, no Salmos 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra edificante, né? No vale da sombra da morte, né? Deus está sempre conosco. Muitas vezes esse vale é para nos fortalecer. Às vezes a gente fica pensando, né? Como que pode acontecer tanta coisa, né? Por que que isso está acontecendo em minha vida? Por que acontece tanta coisa? A gente mesmo não sabe. A palavra de Deus nos diz que o sol é para todos, ou seja, tudo pode acontecer com qualquer um, independente se seja gentil, se seja ímpio, ou seja, né, independente se segue ou não a Deus. Tudo pode acontecer. Então, quer dizer que as tribulações todos passarão, todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, cada um com um tipo de tribulação diferente, uns financeiras, outros psicológicos, outros de saúde, mas todos passarão por algum tipo de tribulação. A diferença é que aqueles que andam em Cristo, aqueles que seguem o caminho do Senhor, esse tem a certeza da vitória, porque a tribulação vem, mas vem também a garantia da vitória, vem a certeza de não estar sozinho, porque a nossa luta não é a luta carnal, né? Não tem a ver com esse mundo aqui. Nós, filhos de Deus, não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para viver ao lado do Senhor, no reino de Deus. E lá não há pecado, ou seja, não há dor, não há sofrimento, não há angústia, não há medo. Então a nossa luta não é carnal, a luta é espiritual. E quem luta por nós é Deus. Então a gente sabe, a gente tem a certeza que isso tudo aqui é passageiro. Mas a gente, nós filhos de Deus, nós também passamos por provações. Então nem sempre a gente sabe distinguir se é uma provação ou se é uma tribulação mundana, né? Porque o Satanás, ele tá aí para nos tentar. Ele quer que a gente passe por tribulações para que a gente pense que aquilo ali é porque Deus não está no nosso lado. Então, ele fica nos tentando, ele fica nos colocando dúvidas, sabe? Como dizem, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Então, a gente às vezes não consegue distinguir se é uma tribulação, né? Se é o demônio que está ali nos tentando, né? Querendo nos afastar da presença do Senhor,
Porque lembre-se que o demônio, ele vai te atingir onde mais te dói, né? Tem gente que é no bolso, que dá muito valor ao dinheiro, então ele vai fazer perder tudo. Tem gente que é hipocondríaco, né? Que qualquer coisinha acha que tá doente, então ele vai ali, vai na saúde da pessoa. Tem gente por exemplo, não gosta de barulho, de som alto, então ele vai colocar um dito cujo que coloque sons a 1000 alturas como seu vizinho para te importunar, para que você realmente saia da presença do Senhor, se ire com aquela pessoa, né? Sinta raiva, sinta ódio daquela pessoa. Então ele vai se utilizar de várias maneiras para te tirar da presença do Senhor. Mas há coisas que acontecem na vida da gente também, que Satanás também não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente dá muito valor ao Satanás que ele não tem. Por quê? Porque tem coisas que acontecem no dia a dia que realmente são coisas do dia a dia, né? Hoje as coisas que acontecem, o emprego, por exemplo, tá difícil, né? Mercado, né? O dia a dia, a sobrevivência carnal, né? Alimentos e tal, as coisas estão caras, a economia tá difícil, tá difícil. O demônio não tem nada a ver com isso. Tá difícil por quê? Porque lá atrás o comércio foi fechado. Quando o comércio é fechado, que ele reabre, ele precisa recuperar o prejuízo. Então tudo aumenta, né? E o salário continua baixo, né? Então a gente continua recebendo o mesmo valor, mas as coisas subiram. Então essa dificuldade é mundana, mas o demônio não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que ter a consciência do que realmente é o demônio e do que realmente são dificuldades do dia a dia. Mas Deus está conosco para todas as dificuldades, independente de onde ela vem, né? Agora tem as provações do Senhor. Muitas vezes Deus permite uma pedra de tropeço no nosso caminho. Por quê? Porque se a gente tropeçar aqui, se Deus permitir que a gente tropece aqui, pode ser para que ali na frente não aconteça algo pior. Lembra de Balaão? Que a mula empacou ali, e ele batendo na mula, a mula empacando e ele batendo na mula, até que Deus usou a mula para falar com ele, que a mula empacou. Por quê? Porque a mula viu o anjo ali querendo matar Balaão, por isso que ela empacou, né? E Deus estava impedindo ali, estava usando a mula para impedir que ele passasse ali, porque se Balaão passasse ali, o anjo o mataria. Então, Deus estava usando, Deus impediu ali que Balaão fosse morto. Estava tentando impedir, mesmo assim Balaão estava insistindo, né? Até que ele usou a mula para falar com Balaão. Aí depois seguiu a história de Balaão, né? Que ele foi, eu não lembro qual era o rei da época, né, que estava querendo amaldiçoar o povo de Israel, né, o povo de Deus, e Balaão obviamente não amaldiçoou, porque era o povo de Deus e Deus estava abençoando o povo. Esse rei ofereceu a metade do reino, mas no final das contas ele acabou cedendo à tentação do demônio, amaldiçoou o povo e obviamente ele foi morto, né, porque ele não continuou nos caminhos do Senhor, né? Se ele continuasse nos caminhos do Senhor, obviamente hoje ele estaria em paz e tranquilo ao lado do Senhor. Mas a questão é que aqueles que andam no caminho do Senhor, esses têm a certeza de vida plena. Mas a vida plena que muitos procuram é aqui nesse mundo, e não é. Deus não procura vida plena para a gente aqui. Ele deseja que tenhamos vida em abundância, sim. Ele quer o melhor dessa terra para a gente. Mas a busca principal dele não é aqui nessa terra, porque ele tem um mundo feito para nós. Ele preparou um mundo especial para nós e ele quer que voltemos para esse mundo. Nós temos que ter a consciência que aqui, a Terra, aqui, o planeta Terra, é a preparação, é como se diz assim, aqui é uma purificação, né? Uma purificação, uma preparação
para aqueles que entrarão no reino de Deus, né? Aqui será feita a escolha, Deus escolherá daqueles que estão aqui quem entrará no reino de Deus. Então, tudo depende de como viveremos aqui. Então, temos que viver em justiça, em verdade, adorar Deus em verdade e em espírito, seguir os mandamentos do Senhor e ter a certeza de vida plena na presença do Senhor, mas no mundo que Deus preparou para nós. Ele quer o melhor dessa terra aqui para nós, sim, mas o que está preparado para nós é o reino de Deus. Então, aqui tudo pode acontecer para qualquer um, mas o principal é que o reino de Deus está preparado para os filhos dele. E aqueles que forem para o reino de Deus, esses não terão tormento, esses não terão sofrimento, não haverá mais dores nem ranger de dentes, como a própria palavra diz. Então aqui, né, como fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará enquanto eu ando aqui. Enquanto o Senhor Deus é o meu pastor, nada me falta. Enquanto eu andar nesse mundo aqui, seguindo a Deus, seguindo os seus preceitos, os seus mandamentos, nada me faltará. Isso você pode ter certeza, nada te faltará. Não faltará o pão à sua mesa, não faltará nada. E se vier algum tormento na sua vida, haverá um motivo para isso. Mas esse motivo só Deus sabe. E você não tem que indagar a Deus por isso. Você não tem que duvidar de Deus. Você tem que entregar a sua vida a Deus e simplesmente aceitar o que Ele mandar para você. Porque, às vezes, primeiro que a nossa alimentação não é boa, né? A nossa vida não é boa aqui. Né? A gente tem má alimentação, a gente vive estressado, né? Estresse é a doença do momento, todo mundo vive estressado, sem exceção, né? Todo mundo vive estressado. Ah, não, mas eu sou uma pessoa tranquila e tal, mas você não percebe, né? As pessoas não percebem isso, mas o estresse está ao redor ali. É poluição, a gente acabou com a natureza que Deus fez para nós. Então, os problemas de saúde hoje, que temos hoje, é nossa própria culpa, porque Deus nos fez perfeitos, saudáveis, limpos, né? Inclusive sem pecado, o pecado entrou depois. Com o pecado veio a morte, com o pecado veio a doença, veio tudo isso, mas Deus não fez isso. Isso tudo é culpa nossa. Olha só quanta coisa que a gente faz que nos prejudica. Cigarro, bebidas, drogas em geral. Aí você se assusta e fala, oxe, cigarro, bebida, drogas? Bebida é uma droga. A diferença é que é lícita, né? Que é uma droga legal, ou seja, é legalizada, né? Que é aberta a todos. Que, como se diz assim, que só maior de idade pode comprar, mas isso, como se diz, literalmente, ninguém segue. Aliás, não é bem isso que eu queria dizer, mas assim, a lei diz que só pode ser comprada por maiores de 18 anos, mas infelizmente muita gente não segue isso. Quantos adolescentes, crianças, né? A gente vê, principalmente em roças, né? Nas partes urbanas, a gente vê crianças ligadas, que moram em roça, crianças mesmo de 10 anos tomando cachaça. A gente vê muito isso, né? Então, são drogas legalizadas porque estão dentro da lei, podem ser comercializadas à vontade, mas são drogas, né? E o pior, porque serem legalizadas, qualquer um tem acesso e ela acaba com a família do mesmo jeito, né? Acaba com a família. E ela vai acabando com a família inteira, né? Já vi muitos casos assim. E se você for fazer uma pesquisa aí pela internet em relação à dependência alcoólica, você vai ver que muitas famílias foram degradadas devido ao álcool, né? Hoje, graças a Deus, me livrei disso, meu esposo também, nós passamos por isso, meu pai era alcoólatra, não morreu pelo alcoolismo,
né? Ele foi atropelado, estava sóbrio no momento, mas eu lembro, eu era criança, mas eu lembro do comentário de que o fígado dele já não tinha condição. Tive um tio que morreu pelo alcoolismo, então a gente vê que realmente o alcoolismo é uma praga na sociedade, né? E hoje a gente vê que jovens e mais jovens estão caindo nesse conto, né? Que é bonito. Eu lembro da época da minha adolescência, que fumar era bonito. Imagina só, gente, 4.000 e tantas substâncias cancerígenas ingeridas ao corpo e era bonito. Então imagina como que é. Então hoje a nossa saúde não é porque Deus quis, porque Deus permitiu. Não, somos nós somos culpados. E muita gente acaba dando muito valor ao demônio por coisas que não tem nada a ver, né? Principalmente pessoas que acabam de chegar no evangelho, tudo quer repreender, quer coisa. Gente, não, vamos parar para pensar. Temperança, lembra? Temperança, tudo tem que ter um equilíbrio. A gente tem que pensar bem nas coisas, né? Deus nos ensina a refletir, Deus nos ensina a pensar, né? 2 ouvidos para quê? Para ouvir mais, e uma boca para falar menos. E 2 olhos o quê? Para prestar bem atenção. Então, antes de tirar qualquer conclusão, a primeira coisa que se deve fazer é o quê? Bater os joelhos no chão e orar ao Senhor. Eu não sei orar. Não tem jeito certo de orar, gente. Orar é fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar. É conversar com o Senhor. Você não precisa de formalidades. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Sim, tem que agradar ao Senhor, tem que louvar ao Senhor. Mas você não precisa de proformes para falar com o Senhor. Doutor Senhor. Não. O Senhor, ele é nosso amigo. Ele é Pai, sim, mas ele é nosso amigo. Ele quer intimidade conosco. E pessoas íntimas não têm formalidades, né? Ele quer intimidade por quê? Porque ele quer que a gente abra o nosso coração a ele. Tanto que a palavra dele nos diz: adorai em verdade e em espírito. Por quê? Porque tem que ser completamente se entregar a ele. A partir do momento que você se entrega completamente ao Senhor, você se abre com facilidade. Você se derrama aos pés do Senhor. Chore, desabafe, fale tudo o que você sente, o que você pensa, o que você imagina, o que você deseja. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você vai falar, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele precisa ouvir de você, porque Ele quer ter certeza de que você realmente está em contato com Ele, que você realmente tem uma conexão com Ele. Então se abra sempre ao Senhor e nunca deixe de contatar ao Senhor antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que se for fazer. Porque quando você coloca Deus à frente de tudo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. As portas se abrem. Muita gente diz: o mundo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Eu falo diferente, eu falo: não, meu Deus não é Deus de abrir janelinha, não. Muito pelo contrário, meu Deus arrebenta portas. O mundo pode fechar uma janela, mas meu Deus, Ele arrebenta portas. Então, o que Deus fecha, ninguém abre. O que Deus abre, ninguém fecha. Se permaneça firme no caminho do Senhor. Nunca esqueça de agradecer pelo que você tem. Porque se você tem, seja pouco, seja muito, é o que Deus lhe deu e é o que Deus acha que nesse momento é o que você precisa. Porque no momento certo, Ele vai dar sempre o que você necessita. Ele não vai dar nem mais nem menos. Porque não lembro se foi Saulo, acho que foi Paulo que falou, né? Não me dê menos para que eu não blasfeme ao Senhor e não me dê mais para que eu não me vanglorie. Então me dê somente o necessário.
E é isso que Deus nos faz, Ele nos dá o necessário. Então não se deixe levar pelas delícias do mundo, porque isso tudo é passageiro, isso tudo é para nos enganar, para nos iludir. Não permita ser iludido pelo mundo. Deixa Deus guiar a sua vida, se entregue a Ele e permaneça fiel no caminho dele, porque aqueles que andam no caminho do Senhor, nada falta. Nada falta, seja em sua mesa, em sua família, seja onde for, em que âmbito de sua vida, seja como for, nada falta. Tribulações a gente passa, mas Jesus está aqui, ó, nos segurando e nos guiando sempre. Ele não deixa a gente se perder, contanto que a gente se mantenha firme nos caminhos dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, Pai. Eu não sei como está a vida dela, Senhor. Eu não sei o que ela necessita nesse momento, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Toque onde ela mais precisa de Ti, Senhor. Arranque dela tudo que não lhe pertence, Pai. Purifique-a de todo mal, Senhor. Tire dela esse peso, Pai, essa dor, essa angústia, Pai. Cure dela toda essa enfermidade, Senhor. Arranque dela todo esse mal em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, Senhor, esteja conosco, nos guie, nos proteja, nos abençoe, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.